Que a graça e a paz do nosso Senhor seja multiplicada na vida de vocês. Estão com expectativas para essa noite? Vamos receber uma nutrição espiritual. Você vai ser bem nutrido nessa noite. Você crê junto comigo? Abra comigo, por favor, lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu quero falar hoje um pouco sobre o seu crescimento espiritual e quero tratar sobre as disciplinas espirituais. A importância de nos dedicarmos ao Senhor para crescermos espiritualmente, a importância de nos envolvermos com o Senhor, com as disciplinas que Ele deixou disponível, no reino espiritual, em Sua palavra. Creio que vamos chegar em um lugar muito bom nessa noite. Gálatas capítulo 5, verso 16, está escrito aí: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Pai, te agradecemos pela sua palavra. Rendemos graças ao Senhor pelo teu Espírito que nos ensina todas as coisas, que nos guia a toda a verdade. Nos submetemos, Pai, à tua unção, a unção do Espírito Santo, aquele que nos foi dado para que compreendamos o que pelo Senhor nos foi dado gratuitamente. Por isso, Senhor, nos ensine nessa noite. Temos fome por mais de Ti, por compreendermos mais da Sua palavra. Nos ajude a ponto de replicarmos na prática o que será ensinado nessa noite. Vivifique essas verdades em nosso coração, nos levando à compreensão. Abra os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então, como foi mencionado, vamos falar sobre esse assunto tão importante para a caminhada cristã, que é as disciplinas espirituais. Quando falamos sobre o crescimento espiritual, sobre a nossa relação com Deus, percebemos no Novo Testamento que a ênfase no Novo Testamento, depois que uma pessoa nasce de novo em Cristo, depois que a pessoa confessa Jesus como seu Senhor, reconhece Ele como a única fonte para a salvação, o texto bíblico, o Novo Testamento como um todo, apresenta que a maior necessidade dessa pessoa é crescer espiritualmente. Não há necessidade maior do que o crescimento espiritual, o avanço espiritual. Como mencionei, isso é explicado ao longo de todo o Novo Testamento, principalmente nas epístolas, nas cartas endereçadas à igreja. Porque no Novo Testamento temos os evangelhos, que é a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Vemos o ministério terreno do nosso Senhor Jesus. No livro de Atos temos um livro histórico, onde vemos o início da igreja. Vemos a proclamação do evangelho por meio da igreja do nosso Senhor Jesus. Mas é nas epístolas que vemos a dieta da igreja. Vemos as instruções que foram direcionadas diretamente à igreja do nosso Senhor Jesus. Não está sendo direcionada aos judeus, nem a um gentil que não nasceu de novo. Está sendo direcionada a alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. A igreja é composta por judeus e gentios. Judeu é todo aquele que é descendente físico de Abraão, e gentil, na linguagem bíblica, é aquele que não é descendente físico de Abraão. Creio que é a maior parte dos que aqui estão, Não é descendente físico de Abraão. Esses são os gentios. Então, a igreja, ela é composta por esses dois grupos, formando um novo homem, que é a igreja do nosso Senhor Jesus. E quando olhamos para as epístolas, as cartas endereçadas à igreja, aqui está a nossa dieta espiritual. Principalmente que toda a escritura é inspiração divina. Amém, irmãos? Recentemente, na verdade, a última ministração que eu trouxe para os irmãos aqui, eu falei sobre a importância de nos familiarizarmos com o texto bíblico, a importância da leitura bíblica, e eu falei sobre a leitura de Gênesis a Apocalipse. Falei que a Bíblia como um todo é inspiração divina, mas devemos entender que, obviamente, a Bíblia como um todo é inspiração divina, e devemos ter a Bíblia como um todo como o foco da nossa leitura. De fato, o Novo Testamento foi escrito com base no Antigo Testamento. O Novo Testamento anuncia o cumprimento dos profetas, aquilo que os profetas disseram a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus.
Mas quando entramos nas epístolas, no Novo Testamento, vemos que estamos no cumprimento daquilo que foi anunciado. Então, é a nossa dieta. Paulo escreve para a igreja, Pedro escreve para a igreja, João está escrevendo para a igreja, Tiago escreve para a igreja, os apóstolos como um todo, os escritores do Novo Testamento escreveu para a igreja. Então, o nosso foco principal é naquilo que foi direcionado diretamente para a igreja. Por que o foco principal? Porque as cartas, as epístolas, são direcionadas a pessoas que nasceram de novo em Cristo. Amém, irmãos? No Antigo Testamento, vemos o povo esperando esta redenção, esperando o novo nascimento, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus. Não haviam nascido de novo ainda, mas quando entramos nas epístolas, vemos alguém que nasceu de novo em Cristo. E o foco das epístolas, das cartas e do Novo Testamento é o crescimento espiritual. Você poderia pensar consigo mesmo, né? Qual que é a primeira coisa que Deus requer de mim depois que eu nasci de novo? A resposta que eu tenho para te dar é crescer espiritualmente. Avançar espiritualmente. Aí vai entrar a renovação da mente, esse é um tema, é um assunto para uma outra mensagem. Mas desejo o seu crescimento espiritual. De fato, quando olhamos para 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, Paulo fala sobre isso. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, do verso 11 ao verso 14, o autor aos Hebreus ensina sobre esse assunto. Quando olhamos também para Efésios capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 16, Paulo ensina também sobre esse assunto. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, também é ensinado sobre esse assunto. Bem como outros textos falam sobre crescimento espiritual. O que é interessante é que o texto bíblico, que é inspiração divina, então podemos dizer que é o próprio Deus falando, a ênfase de Deus ali, nessa associação, né, do crescimento espiritual, é interessante que ele faz uma associação entre o crescimento espiritual com o crescimento natural. O que a Bíblia ou o próprio Deus quer comunicar com isso? Você há de concordar comigo que todos, naturalmente falando, quando um bebê nasce, o que esperamos é que essa criança cresça, se desenvolva. Se não houver crescimento, se não houver desenvolvimento, há algo errado com essa criança. Tem que passar por exames, algumas análises, perceber o motivo pelo qual a criança não está crescendo, não está se desenvolvendo. O que esperamos é o crescimento, o avanço. Espiritualmente falando, não é diferente. Quando nascemos de novo, o que Deus espera de mim e de você é crescimento. Se não houver crescimento, tem algo errado conosco. Temos que passar por exames, análise própria. Se não crescermos espiritualmente, há algo errado conosco. Se passarmos a nossa vida inteira no cristianismo, sem crescermos espiritualmente, se com o passar dos anos, permanecermos nas mesmas práticas, da mesma forma, sem crescimento, há algo errado conosco, irmãos. Porque comportamentos em um bebê, em uma criança que ainda está em desenvolvimento, certos comportamentos, está tudo bem, é aceitável. Faz parte da idade cronológica dela. Mas uma vez que essa criança, ou essa pessoa deveria ter desenvolvido, por exemplo, chegou aos 20 anos de idade, não é normal ter o mesmo comportamento que uma criança de 3 anos de idade. Por que estamos iniciando essa mensagem dessa forma? Justamente porque eu vou te mostrar o foco das disciplinas espirituais e vou explicar o que é disciplina espiritual e quais são elas, mas eu quero te apresentar o foco dessas disciplinas. Vai tratar sobre o nosso crescimento espiritual, sobre a nossa relação com Deus, nos colocar em movimento. Amém, irmãos? Nos colocar em movimento. Então, esse é o foco da mensagem que vamos passar nessa noite. De fato, até citei um texto aqui que é 1 Pedro capítulo 2, verso 2, né? Onde o texto menciona o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,
para que nos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tens a experiência que o Senhor é bondoso. É interessante que Pedro vai dizer que devemos desejar. Em outras palavras, o nosso crescimento não acontece de forma automática. Tem que haver um desejo. Se uma pessoa está andando por aí, com seu veículo, conduzindo um veículo, e de repente ela acidenta, você acha concordar comigo que aquele acidente não foi planejado? Afinal de contas, é um acidente. Ninguém em sã consciência planeja socar, ou se deparar com uma parede, bater em alguma coisa. Porque é um acidente. Espiritualmente falando, é justamente ao contrário. Crescimento espiritual não é acidental. Tem que haver planejamento. Amém, irmãos? Tem que haver planejamento. Porque se não houver planejamento, se não houver desejo, não haverá crescimento. É por isso que Pedro menciona desejai. Porque tem gente que não deseja, infelizmente. Para muitas pessoas, simplesmente estar salvo já é ter alcançado o ponto máximo daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E graças a Deus, porque a salvação é o assunto mais importante. Não existe nada mais importante do que a salvação. Amém, irmãos? Mas se fosse só receber a salvação e já chegamos no topo, deveríamos então, depois de ter recebido a salvação, nos encontrar com Cristo imediatamente. Mas isso não acontece. Não acontece. Até porque outras pessoas precisam ser salvas. Precisamos viver nessa terra a vida que Jesus viveu. Isso vai entrar crescimento espiritual. O que foi mencionado por Paulo aqui é sobre esse andar no Espírito, já vou explicar isso. Ele fala também sobre essa questão, da carne militar ou lutar contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Se tem algo que vai acontecer, inevitável, é essa luta do nosso espírito contra a carne e da carne contra o nosso espírito. Já de imediato, entenda algo. A carne só quer algumas coisas, 4 coisas: pecar, comer, beber e dormir. Só isso que a carne quer. Por quê? Porque, como disse o apóstolo Paulo, ele ensina que essa carne é corruptível. Como diz ele também lá em Romanos capítulo 8, verso 7, ele ensina que esta carne, na atual situação em que ela se encontra, não está sujeita à lei de Deus, à vontade de Deus. Nem mesmo pode estar. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Nem mesmo pode estar. Por que não pode estar? Porque no novo nascimento, recebemos a vida de Deus no nosso espírito, a partir de dentro, não na carne. Somos nós que levamos a carne em sujeição à vontade de Deus. Ela não se submete voluntariamente à vontade dele. Não submete. Então, Paulo fala sobre essa oposição da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Então, há uma luta constante. Não tem como se desvencilhar disso. Até o arrebatamento, até o nosso encontro com Cristo nos ares, você vai ter que lidar com a sua carne. Você vai ter que crescer espiritualmente. Você vai ter que mortificar a sua carne. Outra coisa que eu quero que você entenda é: carne não se converte quando você nasceu de novo. A carne tem que ir para a cruz todos os dias, irmãos. A sua carne não nasceu de novo quando você recebeu Cristo como o Senhor da sua vida. Não nasceu de novo. Ela tem que ir para a cruz todos os dias da sua vida. Então, Paulo fala sobre isso aqui. E ele vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O verbo andar aí no texto grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, no texto grego significa caminhar. Fazer progredir o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Então vemos aqui, eu vou separar
essas aplicações, ou os significados aqui do verbo andar, em duas categorias. Na primeira categoria, vemos Paulo falando sobre esse progredir. Fazer progredir o nosso próprio caminho. Produzir o nosso próprio crescimento. Tem tudo a ver com a visão do Novo Testamento, que é crescer espiritualmente. E Paulo menciona, digo, porém, andai no Espírito, e jamais vocês irão satisfazer as concupiscências da carne. Concupiscências da carne aqui pode ser entendido também como obras da carne, que ele vai ensinar depois dentro do contexto. E andar no Espírito pode ser entendido também como andar no fruto do Espírito, que é amor, longanimidade, paz, enfim, as evidências do fruto do Espírito. Então, o que vemos aqui é, primeiramente, quando fala sobre andar no Espírito, ele fala sobre uma pessoa que está progredindo, fazendo uso das oportunidades, fazendo progredir o seu próprio caminho. Ele fala sobre uma caminhada e sobre progredir nessa caminhada, ou seja, crescimento espiritual. Até porque, depois Paulo vai falar, né, sobre o fruto do Espírito, e você há de concordar comigo que não procuramos fruto em árvore que ainda não amadureceu. Você concorda comigo? Tem frutos por aí, tem árvores por aí que demoram anos para manifestar o primeiro fruto. Porque, embora a capacidade esteja ali para frutificar, somente com a maturidade que os frutos se manifestam. Espiritualmente falando, não é diferente. Embora a capacidade de Deus está em nós, embora tenhamos nascido de novo, embora o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, embora haja alegria em nós, paz, longanimidade, domínio próprio, essas evidências só se manifestam onde há maturidade. E para que haja maturidade, tem que haver o quê? Crescimento, progressão. E é isso que Paulo está ensinando. Digo, porém, andai no Espírito. Andai faça progredir o seu próprio caminho. Faça progredir o seu próprio caminho. E dessa forma, você jamais vai satisfazer as concupiscências, os desejos da carne. As obras da carne não estarão em evidência em sua vida. Não estarão. Aí ele apresenta a oposição da carne contra o Espírito, essa luta. O nosso problema em muitos contextos é tentar andar no Espírito andando na carne. É impossível, irmãos. Devemos fazer progredir o nosso próprio caminho, crescer espiritualmente. E aí que vai, como vou apresentar daqui a pouco, que vai entrar as disciplinas espirituais. A importância de nos dedicarmos às orientações na palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Porque ele fala, fazer progredir o seu próprio caminho. E é interessante, né, que ele fala sobre fazer progredir o próprio caminho. Em outras palavras, a responsabilidade é sua. Amém? Não é do seu pastor. Embora ele possa contribuir para isso. Não é da liderança. A igreja vai contribuir para isso. Congregar é bíblico. Não tem crescimento espiritual na mais alta plenitude sem congregar. Mas entenda algo. Não transfira a sua responsabilidade para outras pessoas. Não terceirize a sua responsabilidade. Paulo diz aqui que devemos fazer progredir o nosso próprio caminho. Essa é uma mensagem para mim de forma pessoal. Cada um deve receber de forma pessoal. Fazer progredir o próprio caminho. Fazer bom uso das oportunidades. Então, Paulo primeiro, ele aponta para a necessidade de progressão, né? De crescimento espiritual. Mas ele aponta não somente para a necessidade de progredirmos espiritualmente. Ele aponta também nas definições sobre o que é necessário para progredirmos espiritualmente. Sabe o que eu já aprendi na palavra de Deus? Deus nunca mostra um problema sem mostrar a solução do problema. Nunca. Qual a razão dele falar, cresça, sem me mostrar como crescer? Qual a razão dele falar, avance, sem mostrar como avançar? Qual a razão dele apontar o pecado como fez por meio da lei, sem mostrar a solução para o pecado que é Cristo? Primeiro, ele avultou o pecado por meio da lei.
demonstrou a condição em que o homem estava, mas a mesma lei apontava para a solução, que é Cristo. Da mesma forma, Deus nunca mostra um problema sem mostrar a solução. Ele é muito prático, irmãos. Então, primeiro, entendemos aqui que Paulo, nessa definição, do verbo andar aqui, fala sobre fazer progredir o próprio caminho. Ele fala sobre progredir, sobre uma caminhada. Então, até então, ele fala sobre a necessidade de progredirmos, de crescermos. Mas lembra que eu falei sobre duas categorias nas quais iríamos dividir aqui? A primeira categoria é a necessidade de crescimento. As expressões são fazer progredir o próprio caminho, progredir, estar nessa caminhada do crescimento espiritual. A segunda categoria é o que é necessário para progredirmos. Aí entra nas outras aplicações do próprio contexto em que o apóstolo Paulo apresentou no texto grego. Andar também significa, que ele diz, andar no Espírito. Então o verbo andar também significa regular a própria vida. Como que eu vou produzir esse crescimento, fazer progredir o meu próprio caminho? Aí tem outras aplicações. A primeira é regular a própria vida. Conduzir a si mesmo. Comportar-se. Conduzir-se pela vida. Então aqui fala sobre, quando ele menciona aqui sobre regular a própria vida, aqui entra o quê? Disciplina. Conduzir a si mesmo, entra o quê? Disciplina. Estão entendendo, irmãos? Ele fala sobre a necessidade de crescimento, mas ele fala também sobre o que é necessário para crescermos. Sem praticarmos o que é necessário, jamais chegaremos no alvo, que é o crescimento. A plenitude do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Jamais chegaremos. Passaremos a vida inteira como eternos bebês espirituais, tendo problemas nas mesmas áreas. E deixa eu dizer algo a você. A sua cruz, porque Jesus mencionou que devemos levar a nossa cruz. Lembra disso? Em Lucas capítulo 9, ele fala sobre isso. Sobre a necessidade de levarmos a própria cruz. E levar a própria cruz é entender que a sua cruz não é o seu irmão da direita nem da esquerda. Amém? Não é fulano de tal, nem ciclano de tal. Amém, irmãos? Pega o seu dedinho assim, levanta ele assim, olha. Agora faz assim para você mesmo, ó. A sua cruz é a sua própria carne. A sua cruz está mais perto de você do que você imagina. Anda com você todos os dias. Você tem que levar ela por onde você vai. E essa é a luta que Paulo mencionou. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então é uma luta constante, mas não tem como andar no espírito andando na carne. Não tem como. Não tem como progredir no espírito vivendo na carne. É impossível. É impossível. Estão compreendendo, irmãos? É impossível progredir no espírito andando na carne. Agora, quando falamos sobre disciplina espiritual, há uma perspectiva negativa, em muitas pessoas sobre a palavra disciplina. Por causa de algumas aplicações dessa palavra, que não estão erradas, mas cada aplicação deve ser entendida à luz do seu contexto. Por exemplo, quando pensamos em disciplina, podemos pensar, por exemplo, em alguém sendo disciplinado. É o aspecto negativo, A pessoa foi disciplinada. Recebeu uma disciplina. Lembramos também da época de escola em que tínhamos preferências, por algumas disciplinas, por algumas matérias. Tem aplicações distintas. E dependendo da aplicação, podemos entender a palavra como um aspecto negativo. Mas disciplina também significa hábito. Então, quando falamos sobre disciplina espiritual, falamos sobre hábitos que levarão você ao crescimento espiritual. Falamos sobre um estilo de vida, é por isso que ele mencionou, andai no Espírito.
E esses hábitos nos levam ao crescimento espiritual, ao avanço em Deus, sobre o nosso estilo de vida, irmãos. E outro conceito errado sobre disciplina é o que entrou em muitos lugares por aí, né? Alguns tratam a disciplina espiritual como se fosse uma moeda de troca com Deus, como se fosse uma busca por méritos. Está vendo Deus? Alguns pensam que, quando falamos sobre disciplina espiritual, estamos ministrando isso, né? Eu estou jejuando para ter algo da parte de Deus, como se fosse uma moeda de troca. Está vendo Deus? Eu jejuei, então eu mereço isso. Eu orei, então eu mereço isso. Eu li a Bíblia, então eu mereço isso. Só que esse conceito, esse pensamento está justamente na contramão da mensagem bíblica sobre disciplina e sobre graça. Porque a graça, o conceito de graça, irmãos, é favor imerecido. Esse é o conceito da graça. Pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2, verso 8. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, graça, disciplina espiritual, não é, a disciplina na verdade, não é uma busca por méritos diante de Deus, para se tornar merecedor. Disciplina espiritual, devemos ter um entendimento é que Ele sempre vai merecer o nosso melhor. Sempre. As disciplinas espirituais não é para você alcançar méritos diante de Deus, e sim para você trabalhar em sua nova natureza espiritual, crescer espiritualmente. Esse é o foco da disciplina espiritual. Amém, irmãos? Quando iniciamos um novo ano, geralmente pensamos em coisas que iremos conquistar. E nada errado com isso. Graças a Deus podemos crer na palavra de Deus para receber coisas da parte dele. Amém, irmãos? Para avançarmos, prosperarmos, melhorarmos em nossa vida, nada errado com isso. Mas o foco da nossa vida deveria ser crescer em Deus. Isso tudo é efeito colateral. Isso tudo vem como um bônus. Não deveria ser o nosso foco. Ei, gente, que Deus, glória a Deus, aleluia, hein? Não deveria ser o nosso foco. Não deveria. Deus não tem problema algum de abençoar alguém que está com o coração certo. Mas para estar com o coração certo, para manter a motivação no devido lugar, haverá uma luta constante do seu espírito contra a sua carne. E volto a mencionar, disciplina espiritual, falar, incentivar o povo a, gente, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos investir tempo com Deus. Não é uma busca por méritos diante de Deus, não é a lei do mérito, é a lei da semeadura e colheita. Gálatas capítulo 6, verso 8, Paulo ensina, no verso 7 ele havia dito, né? De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Aí o verso 8 ele vai mencionar, o que semeia na carne, da carne, vai colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Não há colheita onde não há semeadura. Isso é básico. É uma lei que o Senhor estabeleceu e que não vai mudar. Eu não posso semear na carne esperando colher no Espírito. Eu não posso semear na minha vida somente em entretenimento e esperar crescer espiritualmente. Amém, irmãos? Não posso esperar. De Deus não tem como zombar, irmãos? Não tem como zombar? Em Romanos capítulo 8, abra comigo, por favor. Romanos capítulo 8. Olha o que é ensinado pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8. A partir do verso 1. Está escrito aí. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está falando conosco, amém? Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo.
Nascemos de novo em Cristo, fomos justificados nele, santificados nele. Esse é o aspecto legal da redenção, o que foi realizado por Cristo em nosso favor. Não é algo que seremos ou que teremos, já somos e temos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele explica por que disso, qual o motivo disso. Por que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? O Senhor não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete. Ele explica como isso aconteceu. Verso 2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma ou enfraquecida, como diz algumas versões, enfraquecida pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O que está acontecendo aqui? O que era impossível à lei, que é entregar o homem à justiça, à santidade, a andar com Deus, se relacionando com Ele de coração para coração, de espírito para espírito, de natureza para natureza, tendo liberdade diante de Deus. Isso foi impossível para a lei de Moisés, irmãos. A lei de Moisés mostrou que o homem estava em uma condição de pecado, mas a mesma lei apontou para aquele que resolveria o problema, o nosso Senhor Jesus. O que foi impossível para a lei, isso fez Deus em Cristo, no seu próprio Filho, tendo enviado o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, na carne, ou seja, no sacrifício de Cristo, condenou o pecado, paralisou o pecado. Agora, para que ele fez isso? Por que ele fez isso? Qual o motivo dele ter feito o que fez naquela cruz? Vamos continuar a leitura do texto. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos, observe o verbo andar novamente, estilo de vida, irmãos. Você nasceu de novo. Você não é como um pecador, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, irmãos. O seu estilo de vida deve ser diferente. Devemos estar mais conscientes das coisas espirituais do que das coisas naturais. O mundo espiritual deveria ser para nós mais real do que o ar que respiramos, do que as pessoas que estamos vendo, desse ambiente que tocamos, sentimos, vemos. O mundo espiritual deveria ser muito mais real para nós, irmãos. Devemos entender que não é só falar, eu estou em Cristo, nenhuma condenação há para mim, mas entender que, como consequência, eu fui introduzido no reino do Espírito. Eu nasci de novo, você nasceu de novo, e há um novo estilo de vida que vai nutrir essa vida espiritual. Por isso estamos falando sobre o nosso planejamento para crescermos esse ano. E esse crescimento que eu estou falando não é crescimento nas coisas naturais, na prosperidade, nisso, naquilo, não. Isso vai vir, amém? Fique tranquilo que isso vai vir. O foco aqui é o crescimento em Deus. Como crescer em Deus. Como diz Jesus, ele mencionou que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Mas é claro que consiste, irmãos, no contexto de todo o texto bíblico, na nossa posição, no nosso andar diante de Deus. Ele fala sobre, a fim de que, verso 4, o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Oh, aleluia. Eu não ando, você não deve andar dominado segundo a carne. Os seus pensamentos não devem ser pensamentos segundo a carne. Não devem ser pensamentos segundo esse mundo. Não devem ser coisas que nutrem somente a sua carne. Os seus pensamentos, o seu estilo de vida deve nutrir a sua nova realidade espiritual. Que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam, como diz algumas versões, algumas traduções, pensam
das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Verso 6. Porque o pendor, ou como diz algumas versões, os pensamentos da carne, dá para a morte. Dá para a morte. Mas o do Espírito, ou os pensamentos do Espírito, dá para vida e paz. Por isso, o pendor da carne, os pensamentos da carne, o estilo de vida da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne ou andando segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pula para o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Devedores aqui. O texto não já havia mencionado que nenhuma condenação há para nós. Que dever é esse que Paulo vai mencionar aqui? Ele continua dizendo, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver, estilo de vida, viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, olha o que Paulo menciona aqui. Ele fala que não somos devedores à carne. Não devemos nada à carne, a andar segundo esse estilo de vida que andávamos antes de nascer de novo. Você não tem que responder nada à sua carne, não tem que agir segundo a carne para sair bem na fita. Amém? Toda vez que tentamos sair bem, isso é um indício que estamos na carne, irmãos. E o texto está mencionando isso aqui, que devemos andar no Espírito, mas o que Paulo ensina é, os que se inclinam para o Espírito, vai receber das coisas do Espírito, vai receber vida e paz. Mas os que se inclinam para a carne, da carne vai colher morte, vai colher corrupção. Então não é a lei do mérito, é a lei da semeadura e colheita. É para onde você mais se inclina. Não espere em 2026 crescer espiritualmente, dedicando a maior parte do seu tempo em entretenimento, nas coisas desse mundo. Irmãos, eu fico triste quando eu vejo alguns crentes que sabem mais de influenciadores da época do que sabem sobre Jesus, Paulo, Pedro, Abraão, Isaac, Jacó, os personagens da Bíblia. Eu fico triste e impressionado. Esse não deveria ser o nosso posicionamento, irmãos. Aí Paulo chega e explica, se inclinamos só para as coisas desse mundo, não espere crescer nas coisas do Espírito. Entenda algo, a graça, irmãos, anula os nossos méritos, não a nossa responsabilidade. E quando falamos sobre crescimento espiritual, é a nossa responsabilidade. Pensa como seriam os nossos cultos, irmãos, se vivêssemos nesse ambiente. Pensa como seria. Seria diferente, não seria? Já eu entro mais detalhes sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 9, por favor, verso 27. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Olha o que Paulo mencionou aí. Veja o que Paulo falou sobre disciplina espiritual nesse versículo. Está escrito, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Qual é a finalidade? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O apóstolo da graça está pregando sobre disciplina. Ele está dizendo, eu esmurro o meu corpo.
E aqui não é literal. Paulo não estava batendo em si mesmo. Quando ele fala sobre esmurrar o corpo, ele fala sobre mortificação da carne. Colocar a carne em seu devido lugar. Porque a solução definitiva para essa carne será no arrebatamento, irmãos. Enquanto você estiver aqui, vai ter problemas com ela. Desculpa pela notícia, viu? Mas é uma verdade. Enquanto você estiver aqui, você terá problemas com a sua carne. Aí Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Então não era alguém que esmurrava ou mortificava a carne de Paulo para Paulo. Era ele mesmo. Era uma decisão pessoal. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Como disse Paulo em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 10. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Se eu não me engano, a partir do verso 5, na verdade. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, colocar a carne em sujeição à vontade de Deus. Não seguir os impulsos da carne. Não fazer o que a carne quer. Eu esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo. Para quê? O apóstolo que escreveu a maior parte do Novo Testamento, gente, de 27 livros, só 13, somente 13, viu? É dele. Comprovado, só 13 é dele. Um homem que recebeu diretamente do Senhor. Porque o Senhor apareceu para ele várias vezes. Ele teve várias aparições de Cristo. Ele fez um rema diretamente com ele. Uma escola de ministros diretamente com o Senhor. É esse homem que está dizendo, eu esmurro meu corpo, trago ele à sujeição, para quê? Olha a finalidade, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, se Paulo poderia se encontrar em um lugar onde ele ia estar desqualificado diante de Deus, quanto mais eu e você, que não recebemos a revelação do Novo Testamento, não somos apóstolos de fundação. A nossa salvação hoje, a mensagem que recebemos e pregamos, parte dela, ou boa parte dela, vem dos ensinos do apóstolo Paulo. Todos os textos que eu li aqui hoje, foi ele que escreveu. E é esse homem que está dizendo, eu trago o meu corpo em sujeição à vontade de Deus. Paulo falou sobre disciplina espiritual em outros momentos, irmãos. Ele fala, por exemplo, a Timóteo, capítulo 4, verso 13, aplica-te à leitura. Em Efésios capítulo 6, verso 18, ele vai dizer, orando em todo o tempo no Espírito. Ou seja, hábito, disciplina, constância, estilo de vida. É o apóstolo da graça. Amém, irmãos? O que são, ou quais são, né, as disciplinas espirituais mencionadas na palavra? Para quem não sabe o que estamos, não entende muito bem o que estamos falando aqui, as disciplinas espirituais são meditação na palavra, ler a palavra, pensar na palavra, colocar a palavra para dentro de si, interagir com o texto bíblico. Crente precisa de Bíblia. Amém? Não falei nenhuma blasfêmia aqui não, né? Crente precisa de Bíblia. Crente que anda sem Bíblia, anda sem rumo. Meditação na palavra. Colocar a palavra para dentro de si. Se encher da palavra de Deus. Mergulhar no texto bíblico. Amar a palavra. Oração. Crente ora. É o nosso estilo de vida, irmãos. É o nosso estilo de vida. Parece redundante, né? Falar para crente orar. Parece que Paulo é redundante em seus ensinos, né? Falar para crente orar? Como assim, Paulo? Lembra que Paulo fala sobre essa oposição da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. É por isso que ele enfatiza essas disciplinas. Por quê? Porque essa luta é constante. Tem que ser lembrado mesmo. Porque aquilo que é importante é enfatizado, irmãos. Louvor e adoração. Investir tempo diante do Senhor, adorando a Ele. Louvando ao Senhor.
reverenciando a Ele. São hábitos, são disciplinas que você precisa ter em sua própria casa, em sua vida diária. Eu não devo planejar, irmãos, a minha vida só pensando em quanto eu vou ganhar no mês que vem. E, gente, me perdoe se essa parte assim, às vezes não é tão confortável. Amém? Mas é a Bíblia, irmãos. Eu não posso planejar a minha vida somente pensando em minha profissão. A nossa vida é para Ele, irmãos. A parte mais importante da sua vida é o aspecto espiritual. Espiritual. Então, entramos em um ano, queremos crescimento em várias áreas. Não podemos querer crescimento em várias áreas como crentes e permanecer como eternos bebês espirituais. Não podemos, irmãos. Como eu mencionei que em um certo ponto, o que esperamos em uma criança no aspecto natural é que ela cresça. Se não houver crescimento, tem alguma coisa errada. Vamos levar para o médico, vamos analisar. Tem alguma coisa errada. Espiritualmente falando, é a mesma coisa, irmãos. Não podemos achar normal estarmos no mesmo lugar no reino do Espírito a vida inteira. Outra disciplina espiritual é jejum. 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 Está fora de moda não, viu? Mateus, me deu uma razão para jejuar. Jesus? Tá bom? Jesus jejuou, irmãos. Jesus jejuou. E o jejum espiritual, o propósito é espiritual. Eu sei sim dos benefícios do jejum para o corpo físico. Sei sobre esse assunto, mas quando falamos sobre o jejum bíblico, a fonte é a busca ao Senhor. Esse é o propósito principal. Declarar a palavra de Deus consigo mesmo. Outra disciplina espiritual. Colocar em prática a instrução que Deus deu a Josué. Não cesse de falar desse livro da lei. Então, é um hábito, irmãos. É um hábito. Em 2 Coríntios 3, verso 17. 2 Coríntios 3, verso 17. Segundo Coríntios 3, 17, está escrito: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você acha de concordar comigo que em Deus não há mudanças? Não é verdade, gente? Malaquias 3,6, eu, Senhor, não mudo. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudanças. Então, Deus não muda. Como observar mudanças em alguém que é perfeito? Ele não muda. Esta é uma boa notícia, mas temos outra boa notícia. Se Deus não muda, nós podemos mudar. Qual é a finalidade de investir tempo com o Senhor? Colocar na sua rotina como principal, no topo da pirâmide. Qual é a razão de investir tempo lendo a Bíblia? Orando, investir tempo jejuando, adorando ao Senhor? O foco da mudança aí não está em Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Não é moeda de troca. Deus é o mesmo antes, durante e depois da sua leitura bíblica, da sua oração. Deus não vai mudar de ideia em relação a qualquer assunto só porque você leu mais a Bíblia, só porque você orou mais. Ele é o mesmo. A mudança que vai acontecer é em você. E quando a mudança que precisa ser feita em você acontece, você passa a desfrutar primeiro de Deus,
na sua relação com Ele e passa a receber, sim, também outros benefícios que já estão disponíveis nele para você. Mas não foi Deus que mudou, foi você. Contemplando como por espelho a imagem do Senhor. Contemplando. Então, quando fala sobre contemplar, irmãos, devemos entender que existe tempo. Você não contempla uma obra de arte na correria. É necessário parar para observar os detalhes, dedicar tempo. É sobre isso que Paulo está falando. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, a imagem do Senhor, somos transformados. A transformação acontece em você. Sabemos sobre os aspectos legais da redenção. Em Cristo Ele já liberou cura, somos curados, somos abençoados, somos justificados. São aspectos do que Ele fez por nós na redenção. Já foi feito. Amém, irmãos? Agora, quando falamos sobre disciplinas espirituais, falamos sobre práticas para entrarmos em aspectos experimentais. Ou seja, experimentar na prática o que foi realizado por nós. Porque qual é a razão de estar em Cristo e não desfrutar de Cristo? Qual é a razão, irmãos, de ter acesso a Ele e não desfrutar desse acesso? Qual é a razão, irmãos? Aí ele fala, contemplando como por espelho a imagem do Senhor, somos transformados de glória em glória, segundo a imagem do Senhor. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, e no contexto da conversa, a pessoa comentou assim comigo, tem pessoas que conseguem parar de pecar imediatamente, outras demoram anos para pecar. Aí eu falei, ainda assim será uma decisão. Por quê? Quero ver... Falei alguma coisa errada? Para parar de pecar. Confundi aqui, né? Tem dificuldade para parar de pecar. Algumas pessoas, essa pessoa mencionou, né? Conseguem mais rápido, enquanto outras demoram mais tempo. E o que eu disse foi, ainda assim é uma decisão dessa pessoa. Sabe por quê? Quero ver você pecar orando em línguas. Entre num site pornográfico orando em outras línguas, vai, entra. Entre num site pornográfico com os escritos do Novo Testamento, ou da Bíblia como um todo, diante de você. O salmista, pega lá, Salmo, o salmista mencionando, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Peca! Lendo esse texto, orando em línguas, adorando ao Senhor, é uma decisão, irmãos. O que semeia no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Mas a pessoa que semeia na carne vai colher corrupção. Eu não posso esperar mudança sem o empenho da minha parte. A transformação é em nós, irmãos. Jesus é a personificação da graça. João capítulo 1, verso 17, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio do nosso Senhor Jesus. A personificação da graça, a graça em pessoa, foi a pessoa que mais orou, que mais se envolveu com oração, gente. Se Jesus se envolveu com oração e precisou se envolver com oração, com leitura bíblica, com jejum, com dedicação ao Senhor, quanto mais nós. Quanto mais nós. Aí pensamos que vamos viver na carne e colher no Espírito, a conta não fecha. Os nossos cultos seriam muito diferentes, irmãos. Seriam muito diferentes. Somos muito abençoados. Mas eu sei que há muito mais. Às vezes, é tanto entretenimento que recebemos no nosso estilo de vida, que quando entramos dentro da igreja, em alguns momentos, não conseguimos pensar nada além de entretenimento. Porque já estamos acostumados. E algumas pessoas, até mesmo no culto, têm dificuldade de deixar o WhatsApp de fora, o Instagram de fora, porque já está empanturrado disso. Agora, se o nosso estilo de vida, se o topo da pirâmide fosse outro, se o nosso estilo de vida fosse justamente ao contrário, os nossos cultos pegariam fogo. Não é o que Paulo ensinou?
1 Coríntios capítulo 14, no verso 26, ele fala sobre isso. Que fareis, irmãos, quando vos reunis na igreja? Um tem salmo, outro tem língua, outro tem interpretação, um tem doutrina, outro tem profecia. Tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Sabe o que eu percebo nesse texto? Que no linguajar de Paulo, na visão que ele tem sobre a igreja, todo mundo deve ter algo para entregar. Agora, não teremos algo para entregar sem receber dele primeiro. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Quero que essa palavra queime seu coração. Que mexa com seu estilo de vida. Não há desculpas para nós, irmãos. Só vamos errar se querermos, se desejarmos o erro. Não há desculpas para nós. Quem tem que orar, ler a Bíblia, não é só quem está na liderança, não, viu? Não é só pregador, não, gente. Todos devem ler a Bíblia. É como ensinam para as crianças, né? Leiam a Bíblia, faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia, se quiser crescer. Essa é a dieta espiritual. Se quiser crescer. Se não quiser crescer, não faça. Se não quiser crescer, coloque a culpa em outras pessoas. Mas a responsabilidade é nossa, irmãos. A responsabilidade é nossa. Atos 17 fala que, a partir do verso 25, verso 26 ali, entre o verso 25 ao verso 27, Paulo fala que de um só, uma clara referência a Adão, ele fez toda a raça humana. Aí depois ele apresenta a finalidade pela qual Deus nos fez, para buscarmos a Deus. Se tateando porventura o possa achar. Quem está tateando é porque está desprovido de visão. Está tateando, procurando, mas a pessoa está procurando. No nosso caso, já nascemos de novo, a nossa visão foi iluminada. Mas a questão é a seguinte: Jesus mencionou, aquele que bate, a porta vai ser aberta. Aquele que busca, vai encontrar. Se você não bater, se você não buscar, você não vai encontrar. Aleluia. A vida de grandes homens e mulheres de Deus, irmãos, é marcada por isso, por essas disciplinas. Avivamento na Rua Azusa. John Wesley, que era um homem avivado. John Wesley levantava todos os dias às 4 da manhã para ler a Bíblia. Não fazia nada sem ler pelo menos 2 horas e orar diante do Senhor. Ele fez um compromisso consigo mesmo. E foi um homem que sacudiu o mundo em que ele vivia. Escreveu inúmeros livros. Percorria por todo lugar, a pé e muitas vezes a cavalo, pregando a mensagem. Conta-se que, para estabelecer pessoas no ministério, a instrução para a pessoa era jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Aí explica por que isso acontece nesses contextos e estamos esperando há tanto tempo. Não podemos querer os resultados desses homens, irmãos, praticando diferente do que eles praticaram. A conta não fecha. Deus não é injusto. O avivamento na vida de Jesus começou depois que ele foi batizado no Espírito Santo, foi para o deserto, porque a unção que está sobre a minha vida é para abençoar a sua vida. E a unção que está sobre a sua vida é para abençoar a minha vida. Mas Jesus é batizado no Espírito Santo, em vez dele pregar imediatamente, o que ele faz é ir para o deserto orar, passar tempo com Deus. Interessante isso, né? 40 dias em que ele não comeu nem bebeu. 40 dias. Depois disso, o texto vai mencionar no próximo
capítulo, na verdade no mesmo capítulo, né? Que ele volta do deserto no poder do Espírito. Ah, irmãos, temos que aprender muito com ele, não temos? Temos que aprender muito com ele. Podemos refrescar a nossa memória, irmãos, de como era a nossa vida de oração. Podemos refrescar, eu faço esse exercício diário comigo mesmo. Penso comigo, qual foi os momentos que eu mais percebi um avanço espiritual em minha vida, crescimento espiritual? Eu não consigo desassociar esses momentos sem a vida de oração, sem a leitura bíblica, sem busca ao Senhor, sem entrega ao Senhor. Não consigo. Se coloque de pé no teu lugar. Que nesse ano de 2026, o nosso foco seja em crescermos diante do Senhor. Que as nossas conversas, o nosso entretenimento seja recheado de Bíblia. Seja recheado de Bíblia. De vida com Deus, de entrega a Ele. Que venhamos ter reuniões, irmãos, de oração. De oração. É muito bom o momento de descanso, feriados, os descansos que temos. Graças a Deus por isso, nada errado com isso. Nós podemos também separar momentos, ver esses momentos como uma oportunidade de falar, gente, vamos reunir, vamos buscar o Senhor. Esses homens fizeram isso, irmãos. Jesus fez isso. Consciência, irmãos, consciência do mundo espiritual. De Deus. Levante as suas mãos ao Senhor, adore Ele. Pai, queremos adorar ao Senhor. Render graças ao Senhor por tudo que recebemos essa noite, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por ter ministrado ao nosso coração. Por ter nos elevado ao novo nível de entendimento sobre a necessidade de buscarmos ao Senhor, a importância dessas disciplinas, desse hábito em nossa caminhada cristã. De nos envolvermos com o Senhor. Eu oro, Pai, para que essa mensagem que caiu nos corações aqui, que caiu em nossos corações, Paizinho, para que essa mensagem não fique só aqui. Para que ao terminar essa reunião, não venhamos esquecer o que foi ensinado, o que foi ministrado, mas que essa mensagem queime no nosso coração diariamente, norteie e guie a nossa vida diariamente, para que haja um queimar no nosso coração pelo Senhor, um fogo no nosso coração, por mais de Ti, por mais da Sua presença, por mais da Sua face, por sermos transformados de glória em glória, segundo a Sua própria imagem. Que haja um fogo em nosso coração, Pai, por uma vida avivada, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que é andar no Espírito, é semear no Espírito, e é contemplar a sua face, vivenciar de fato o motivo pelo qual fomos criados, para buscarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor. Te damos graças, Senhor, por tudo que recebemos. Continue adorando ao Senhor, louve a Ele nesse momento.